Olá, bem-vindos ao canal Leitura Compartilhada. É um grande prazer tê-los aqui como ouvintes deste audiobook. Espero que juntos possamos sonhar e viajar entre os universos pelas páginas de cada livro. Antes disso, deixe seu like e se inscreva no canal, assim poderemos viajar juntos mais vezes. A leitura de hoje será o capítulo 1 do livro Anne de Green Gables. Não sei se vocês conhecem, mas a Ruivinha Geniosa, que é a principal personagem do livro, foi a inspiração da série Anne with Annie. Bom, se você não assistiu, recomendo que assista, pois é uma série extraordinária. E então, prontos para embarcar nessa aventura? Vamos lá! Anne de Green Gables, capítulo 1. A senhora Rachel Lynde é surpreendida. A senhora Rachel Lynde morava bem onde a estrada principal Avonlea descia em direção a uma pequena depressão, ladeada por amieiros e brincos de princesa, e cruzava um riacho cuja nascente ficava nos fundos da mata da antiga residência dos Cuthbert. Dizia-se que era um riacho sinuoso e rápido no começo de seu curso por entre essa mata, com poças e cascatas escuras e secretas. Mas, quando chegava a Vale Lynde, era um regato tranquilo, comportado, pois nem o riacho poderia passar pela porta da senhora Rachel Lynde sem atentar para a decência e o decoro. Ele provavelmente tinha ciência de que a senhora estava sentada em sua janela, de olho vivo em tudo o que passava, desde riachos até crianças, e de que se reparasse em qualquer coisa estranha ou fora de lugar, ela jamais descansaria até que tivesse descoberto todos os porquês e motivos por trás daquilo. Há muitas pessoas em Avonlea e fora de lá que são capazes de cuidar com atenção dos assuntos dos seus vizinhos à custa de negligenciar os próprios assuntos. Mas a senhora Rachel Lynde era uma daquelas criaturas capazes que conseguem lidar com as suas preocupações e com as dos outros no mesmo pacote. Era dona de uma casa notável. Seu trabalho estava sempre feito, e bem feito. Ela comandava o círculo de costura, ajudava a administrar a catequese e era o pilar mais forte da sociedade de caridade e de assistência a missões internacionais da igreja. Ainda assim, com tudo isso, a senhora Rachel encontrava tempo suficiente para ficar sentada por horas na janela de sua cozinha, cozendo colchas de algodão torcido. Ela cozera 16 delas, como as donas de casa de Avonlea tinham o hábito de dizer com as vozes perplexas, e mantendo um olho vivo na estrada principal que cruzava o vale e subia o morro íngreme e vermelho ao longe. Como Avonlea ocupava uma pequena península triangular que se estendia pelo Golfo de St. Lawrence, com água dos dois lados, qualquer um que entrasse ou saísse de Avonlea tinha que passar por aquela estrada do morro e, portanto, passar pela manopla invisível do olho onisciente da senhora Lynde. Ela estava sentada ali, certa tarde no começo de junho. O sol entrava quente e radiante pela janela. O pomar, na descida embaixo da casa, estava tomado de um rubor nupcial de inflorescências rosa esbranquiçadas e rodeado de uma miríade de abelhas que zuniam. Thomas Lynde, um homenzinho tímido que as pessoas de Avonlea chamavam de marido de Rachel Lynde, estava plantando sua semente de nabo tardio no campo do morro além do celeiro. E Matthew Cuthbert deveria estar plantando o seu no campo do grande riacho vermelho em Green Gables. A senhora Rachel sabia que ele deveria estar fazendo isso, porque o ouvira dizer a Peter Morrison na noite anterior, na venda de William J. Blair, em Carmody, que tencionava plantar suas sementes de nabo na tarde seguinte. Peter havia perguntado isso a ele, é claro, pois Matthew Cuthbert nunca fora conhecido por revelar por livre e espontânea vontade qualquer informação em toda a sua vida. Ainda assim, eis que estava Matthew Cuthbert, às 3:30 da tarde de um dia atarefado, placidamente dirigindo pelo vale e morro acima. Além disso, ele vestia um colarinho branco e suas melhores roupas, o que era prova evidente de que estava saindo de Avonlea. E ele ia com a carroça e a égua alazã, o que indicava que viajaria uma distância considerável. Mas aonde estava indo Matthew Cuthbert? E por que estava indo para lá?
fosse qualquer outro homem de Avonlea. A senhora Rachel habilidosamente juntando uma coisa à outra. Talvez pudesse adivinhar as respostas para essas perguntas. Mas Matthew saía de casa tão raramente que deveria ser algo urgente e incomum que o fazia sair. Ele era o homem mais tímido que havia e detestava ter de ficar entre desconhecidos ou ir a qualquer lugar onde talvez tivesse que conversar. Matthew, vestindo um colarinho branco e conduzindo uma carroça, era algo que não acontecia com frequência. A senhora Rachel, por mais que se sopesasse, não conseguia descobrir nada e o prazer que sentia naquela tarde foi estragado. Depois do chá, vou até Green Gables descobrir com Marilla para onde ele foi e por quê, concluiu finalmente a respeitável mulher. Ele geralmente não vai à cidade nesta época do ano e nunca faz visitas a ninguém. Se tivesse ficado sem sementes de nabo, não teria se arrumado todo e pegado a carroça para ir comprar mais. E ele não conduzia a carroça rápido bastante para estar indo atrás de um médico. Ainda assim, algo deve ter acontecido desde a noite passada para incitá-lo a fazer isso. Estou completamente intrigada, esta é a verdade, e não vou ter um minuto de paz de espírito ou de consciência até que eu saiba o que fez Matthew Cuthbert sair de Avonlea hoje. Portanto, depois do chá, a senhora Rachel saiu. Ela não tinha de ir longe. A casa grande, cheia de corredores e com uma pérgola com plantas frutíferas na qual os Cuthbert moravam, mal ficava a 400 metros estrada acima a partir do Vale Linde. Na verdade, a estrada longa tornava a distância maior. O pai de Matthew Cuthbert, tímido e calado como o filho, afastara-se o máximo que podia das outras pessoas, sem de fato se embrenhar na mata, quando fundou a sua propriedade. Green Gables foi construída na ponta mais distante de sua terra desmatada, e lá estava até hoje, quase invisível da estrada principal ao longo da qual todas as outras casas de Avonlea estavam muito amistosamente localizadas. A senhora Rachel Lynde sequer chamava de residir o fato de alguém morar em um lugar assim. É simplesmente uma permanência. É isso que é, disse ela à medida que andava pela estrada gramada, de sulcos profundos, ladeada por roseiras selvagens. Não é de se espantar que Matthew e Marilla sejam um tanto estranhos, morando sozinhos aqui afastados de todos. As árvores não são lá grande companhia, mas se fossem, Deus sabe o que haveriam árvores suficientes. Eu prefiro olhar para as pessoas. Na verdade, eles parecem satisfeitos o bastante, mas suponho que estejam habituados com isso. O corpo é capaz de se habituar a qualquer coisa, até o enforcamento, como disse o irlandês. Com isso, a senhora Rachel saiu da estrada e entrou no quintal de Green Gables. Aquele quintal era muito verde, arrumado e preciso, com grandes e patriarcais salgueiros dispostos de um lado e afetados álamos pretos de outro. Não se via pedra ou graveto fora de lugar, pois a senhora Rachel teria reparado caso houvesse. Em seu íntimo, ela achava que Marilla Cuthbert varria aquele quintal com a mesma frequência com que varria sua casa. Era possível comer uma refeição naquele chão sem se sujar sequer com uma partícula da proverbial sujeira. A senhora Rachel, sem demora, bateu de leve na porta da cozinha e entrou quando convidada a fazê-lo. A cozinha em Green Gables era um cômodo alegre, ou teria sido alegre, caso não estivesse tão exasperantemente limpa ao ponto de passar a impressão de se tratar de uma sala não usada. Suas janelas davam para o leste e o oeste. Da janela oeste, que dava para o quintal, entrava bastante da luz do sol, suave de junho. Mas a janela leste, de onde se vislumbravam cerejeiras brancas em flor no pomar da esquerda, as esguias e balançantes bétulas na depressão próxima ao riacho, estava coberta de verde por conta de um emaranhado de trepadeiras. Ali ficava sentada Marilla Cuthbert, das poucas vezes em que se sentava, sempre um tanto desconfiada da luz do sol,
que para ela parecia uma coisa dançante e irresponsável demais para um mundo que deveria ser levado a sério. E ali estava ela sentada agora, tricotando, e a mesa atrás dela estava posta para o jantar. A senhora Rachel, antes que ela tivesse fechado completamente a porta, fez uma relação mental de tudo o que havia sobre aquela mesa. Havia 3 pratos postos nela. Então, Marilla deveria estar esperando que alguém voltasse para casa com Matthew para tomar o chá. Mas os pratos eram os de uso diário, e na mesa havia apenas conservas de maçã silvestre e um tipo só de bolo. Portanto, a companhia esperada não poderia ser de alguém especial. No entanto, e o colarinho branco de Matthew? E a égua alazã? A senhora Rachel estava ficando desnorteada com esse mistério incomum envolvendo a quieta e nada misteriosa Green Gables. Boa tarde, Rachel, cumprimentou energicamente Marilla. Está sendo um ótimo fim de tarde, não é? Não quer se sentar? Como está sua família? Algo que, por falta de outro nome, poderia se chamar amizade, sempre existira entre Marilla Cuthbert e a senhora Rachel, apesar, ou talvez em virtude, da dessemelhança entre elas. Marilla era uma mulher alta e magra, de corpo anguloso e sem curvas. Seu cabelo escuro tinha algumas mechas grisalhas e estava sempre preso em um coque pequeno e bem apertado, preso com 2 grampos que o atravessavam agressivamente. Ela parecia uma mulher de experiência provinciana e de consciência rígida, o que de fato era. Mas havia algo oculto em seus lábios que, se fosse apenas um tanto mais desenvolvido, poderia ser considerado indicação de um senso de humor. Estamos todos muito bem, respondeu a senhora Rachel. Eu meio que receava que vocês não estivessem, quando vi Matthew saindo hoje. Pensei que talvez ele pudesse estar indo ao médico. Os lábios de Marilla se retorceram de compreensão. Ela esperara a visita da senhora Rachel. Ela soubera que a visão de Matthew partindo de maneira tão inexplicável assim seria demais para a curiosidade da vizinha. Oh, não, eu estou bem, apesar de ter tido uma dor de cabeça horrível ontem, retrucou ela. Matthew foi para o Rio Bright. Vamos adotar um garotinho de um orfanato na Nova Escócia, e ele está chegando de trem esta noite. Se Marilla tivesse dito que Matthew havia ido ao Rio Bright encontrar um canguru da Austrália, a senhora Rachel não teria ficado mais perplexa. Ela de fato ficou sem palavras por 5 segundos. Era impossível presumir que Marilla estivesse brincando com ela, mas a senhora Rachel foi quase forçada a presumir isso. Está falando sério, Marilla? Indagou ela quando as palavras lhe voltaram à boca. Sim, é claro, replicou Marilla, como se adotar meninos de orfanatos na Nova Escócia fosse parte das tarefas normais da primavera em qualquer fazenda bem cuidada de Avonlea, e não uma inovação inédita. A senhora Rachel sentiu como se tivesse recebido uma pancada mental grave. Ela pensava com exclamações. Um menino? De todas as pessoas possíveis, Marilla e Matthew Cuthbert adotando um menino de um orfanato? Bem, o mundo certamente estava de cabeça para baixo. Nada mais a surpreenderia depois disso. Nada. O que diabos lhe fez ter essa ideia? Indagou ela em um tom de reprovação. Aquilo havia sido feito sem que pedissem os conselhos dela, e, portanto, era necessário que fosse reprovado. Bem, faz algum tempo que estamos pensando sobre isso. Na verdade, passamos o inverno todo, respondeu Marilla. A senhora Spencer veio aqui certo dia antes do Natal e disse que ia adotar uma garotinha de um orfanato em Hopton na primavera. A prima dela mora lá, e a senhora Spencer veio fazer uma visita aqui e sabe de tudo. Então, Matthew e eu temos discutido este assunto desde então. Pensamos em adotar um menino. Matthew está envelhecendo, sabe? Ele tem 60 anos e já não tem a vivacidade de antes. O coração dele lhe causa muitos problemas. E você sabe como tem sido desesperadamente difícil conseguir contratar alguém para ajudar. Nunca há ninguém além daqueles garotinhos franceses estúpidos e fracotes. E assim que você consegue treiná-los para que ajam conforme os seus modos e ensiná-los alguma coisa,
Eles vão embora trabalhar nas fábricas de lagosta enlatada ou vão para os Estados Unidos. A princípio, Matthew sugeriu que adotássemos um órfão do Reino Unido, mas eu disse não, logo de saída. Pode até não haver qualquer problema com eles, e eu não estou dizendo que há, mas eu não quero um árabe das ruas de Londres na minha casa, disse eu. Pelo menos que arrume um órfão nativo, não importa quem adotemos, sempre haverá um risco. Mas ficarei com a mente mais tranquila e vou dormir melhor se adotarmos um órfão nascido no Canadá. Então, no fim das contas, decidimos pedir à senhora Spencer que escolhesse um para nós, quando ela fosse buscar a sua garotinha. Soubemos na semana passada que ela estava por vir e mandamos um recado pela família do Richard Spencer em Carmody para que nos trouxesse um garoto simpático e esperto de cerca de 10 ou 11 anos. Decidimos que seria a melhor idade, velho bastante para ser útil no cumprimento de algumas tarefas e jovem o bastante para ser educado de maneira adequada. Nossa intenção é fornecer a ele um bom lar e escolaridade. Recebemos hoje um telegrama da senhora Spencer e o carteiro trouxe da estação de trem, dizendo que eles estavam vindo hoje no trem das 5:30 da tarde. Então Matthew foi para o Rio Bright encontrá-lo. A senhora Spencer vai deixá-lo lá, e é claro que ela vai seguir viagem até a estação de White Sands. A senhora Rachel se orgulhava de sempre falar o que pensava, tendo ajustado sua atitude mental para essa novidade incrível. Começou a falar o que pensava. Bem, Marilla, vou simplesmente lhe dizer com sinceridade que acho que você está fazendo uma tolice enorme. Uma coisa arriscada, isso sim. Você não sabe o que vai receber. Você está trazendo uma criança desconhecida para dentro de sua casa e lar, sem sequer saber qualquer coisa sobre ela, ou sobre o temperamento dela, ou que tipo de pais ela teve, ou como é provável que ele se torne no futuro. Ora, na semana passada, li sobre isso no jornal. Um homem e sua esposa no oeste da ilha adotaram um garoto de um orfanato, e ele botou fogo na casa à noite. Botou fogo de propósito, Marilla, e quase os torrou em suas camas. E sei de outro caso, em que um garoto adotado chupava ovos frescos da casa, e eles não conseguiam fazê-lo abandonar esse hábito. Caso você tivesse pedido meu conselho sobre este assunto, coisa que você não fez, Marilla, eu teria lhe dito que, pela misericórdia, nem pensasse nisto. Essa é a verdade. Essa falsa tentativa de consolo não pareceu ofender ou alarmar Marilla. Ela continuou tricotando com firmeza. Não nego que, em certa medida, você tenha razão, Rachel. Eu também tive certo receio, mas Matthew cismou com isso. Pude perceber isso e então cedi. É tão raro que Matthew cisme com alguma coisa que, quando isso acontece, sempre sinto que é o meu dever ceder. E quanto ao risco, arrisco em quase tudo que o corpo faz neste mundo. No fim das contas, arrisco em ter os próprios filhos. Uma gravidez nem sempre termina bem. E a Nova Escócia fica muito perto da ilha. Não é como se estivéssemos adotando alguém da Inglaterra ou dos Estados Unidos. É impossível que ele seja muito diferente de nós. Bem, espero que dê tudo certo, comentou a senhora Rachel com um tom que claramente indicava suas terríveis dúvidas. Só não diga que não lhe avisei. Se ele tacar fogo em Gables ou jogar estricnina no poço. Eu soube de um caso em New Brunswick em que uma criança de um orfanato fez isso e toda a família morreu numa agonia horrorosa, só que nesse caso foi uma menina. Bem, não vamos adotar uma menina, disse Marilla, como se envenenar poços fosse uma habilidade puramente feminina que não deveria ser temida no caso de um menino. Eu jamais sonharia em pegar uma menina para criar. Espanta-me que a senhora Alexander Spencer tenha feito isso, mas na verdade ela não hesitaria em adotar um orfanato inteiro caso cismasse com isso. A senhora Rachel gostaria de ter ficado ali até que Matthew voltasse para casa com um órfão importado. Mas refletindo que demoraria no mínimo 2 horas até que ele voltasse, ela decidiu subir a estrada até a casa de Robert Bell e contar a ele a novidade. Aquilo com certeza causaria um frenesi incomparável, e a senhora Rachel adorava causar frenesis. Então ela se retirou dali, para o alívio de Marilla, pois ela sentia suas dúvidas e medos renascerem sobre a influência do pessimismo da senhora Rachel. Ora,
Nunca ouvi disparate maior, exclamou a senhora Rachel, depois que já estava a uma distância segura na estrada. De fato, parece que estou sonhando. Bem, e sinto muito por esse pobrezinho rapaz. De verdade. Matthew e Marília não entendem nada sobre crianças e vão esperar que ele seja mais inteligente e firme que o seu próprio avô, se é que algum dia ele teve um avô, o que duvido. Parece, de algum modo, insólido pensar em uma criança em Green Gables. Nunca houve por aqui, pois Matthew e Marília já eram crescidos quando a casa nova foi construída, se é que algum dia eles foram crianças, que é difícil de acreditar quando se olha para eles. Não queria por nada estar na pele desse órfão. Minha nossa, sinto pena dele, é verdade. Isso foi o que diz a senhora Rachel no fundo do seu coração para as roseiras selvagens. Mas se ela pudesse ter visto a criança que esperava pacientemente na estação do rio Bright, naquele exato momento, a pena dela teria sido ainda mais intensa e profunda. Esse foi o capítulo 1 do livro Anne de Green Gables. Espero que tenham gostado. E como eu disse no começo do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever na página para estar acompanhando a continuação dessa história. Até logo!